Ninguém aguenta mais essas bruxas globalistas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Coreia com K, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. As bruxas globalistas estão à solta. Nos últimos anos, essas idosas senhoras ganharam forte protagonismo no cenário mundial, geralmente vinculadas a grandes entes econômicos ou a organizações supranacionais. Christine Lagarde, ex-presidente do FMI e atual presidente do Banco Central Europeu, Kristalina Georgieva, diretora do Banco Mundial, e Janet Yellen, ex-presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, atual secretária do Tesouro do governo Joe Biden, são os principais exemplos dessas megeras. Agora, juntou-se a esse infame grupo a senhora Nada Al-Nashif, globocrata. Calma, não tem nada a ver com a emissora da TV Globinho, vinculada ao Escritório de Direitos Humanos da ONU. Essa honrada senhora, em discurso proferido recentemente na 51ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, afirmou que alguns Estados-membros da União Europeia estão recorrendo a investimentos em infraestrutura e fornecimento de combustíveis fósseis para combater o aumento contínuo do preço da energia elétrica no bloco econômico. Para a bruxa globalista, os esforços desses países são compreensíveis. Ela, porém, os exorta a considerar as consequências de longo prazo da construção de infraestrutura de combustíveis fósseis. Em outras palavras, Nada Al-Nashif quer que os europeus fiquem sem energia elétrica nos próximos meses. A atual crise energética pelo qual passam os países europeus foi plantada durante décadas, eclodindo no contexto da guerra da Ucrânia. Seguidos anos de enfraquecimento da produção energética convencional em favor da chamada energia verde, aliados a um crescimento da dependência do gás natural vindo da Rússia, o que fez crer que existem interesses russos por trás da agenda verde globalista, colocaram a Europa nessa situação, em que aumentos de preços da energia elétrica são fortemente sentidos em diversos países. Se no final de 2018 a União Europeia discutia planos para erradicar a queima de combustíveis fósseis no continente até 2050, menos de 4 anos depois, os países do bloco econômico voltam a acender suas usinas termoelétricas para retomar sua produção autônoma de energia. A União Europeia sonhava com um incremento imediato de até 2 pontos percentuais em seu PIB, em função de suas políticas verdes de energia. O que os países do bloco conseguiram, porém, foi se tornar reféns da chantagem conduzida por Vladimir Putin, que utilizou a dependência dos países europeus do gás russo como moeda de negociação em sua guerra injusta. Das duas, uma, ou Nada Al-Nashif quer que os países europeus cedam à chantagem de Putin e removam suas sanções, dando seu explícito aval para que os russos prossigam com suas agressões, ou ela simplesmente quer que os europeus morram de frio. Os europeus fizeram a escolha correta, decidiram voltar a queimar carvão para gerar energia elétrica, evitando cair numa nova armadilha russa, isso caso ainda exista uma Rússia após essa guerra, naturalmente. O Reino Unido foi um pouco mais além e liberou a prática do fracking, um método que possibilita a extração de combustíveis líquidos e gasosos do subsolo, que havia sido proibida em 2019. Pouco a pouco, os europeus estão retomando a consciência de que as energias renováveis, antes de serem solução para o que quer que seja, são grandes problemas. O fato é que a queima de combustíveis fósseis não é apenas a solução para o atual problema energético da Europa, tampouco apenas para a questão da dependência do gás russo. O uso de carvão mineral e outras fontes de energia por combustão representa um fornecimento abundante e relativamente barato de energia elétrica, e foi essa abundância energética que elevou o padrão de vida nos últimos séculos. Não se trata apenas da capacidade humana de produzir itens para consumo em uma velocidade nunca vista. Trata-se também da substituição da mão de obra em serviços extenuantes e perigosos, como na agricultura, no chão de fábrica e em outros setores, liberando-a para outras atividades mais produtivas, que por consequência são mais bem remuneradas e muitas vezes mais seguras. Hoje, as máquinas fazem um trabalho pesado para um ser humano. Se no passado a quase totalidade da população passava a maioria da vida trabalhando na agricultura e ainda assim episódios de fome generalizada eram recorrentes, hoje debate-se o problema da obesidade, num contexto em que apenas uma fração da população mundial trabalha na produção de alimentos. O que explica essa melhora na produtividade e na qualidade de vida
vida é a abundância de energia elétrica, que transforma a queima de materiais em força e em trabalho. Portanto, desconfie sempre de quem se posiciona contra tais meios de geração de energia. A crise energética na Europa tem reacendido também o debate a respeito da energia nuclear, duramente criticada há tempos por progressistas, após o acidente de Chernobyl, sem qualquer razão científica, tendência que se agravou depois do acidente da usina nuclear de Fukushima, em 2011. Em ambos os casos, a razão é um apelo totalmente emocional, sem nenhum tipo de comprovação, nem científica, nem mesmo estatística. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, por exemplo, já estuda seriamente a possibilidade de manter as usinas nucleares do país ligadas, uma vez que havia planos para que todas as usinas desse tipo fossem desativadas até o fim do presente ano. Embora várias usinas tenham sido inativadas durante o governo de Angela Merkel, 3 unidades ainda estão em funcionamento e já há incentivos para que esse número aumente. O Partido Verde da Alemanha, porém, faz lobby contra essa ideia. Aliás, é curioso ver como os defensores das chamadas energias limpas não promovem campanhas em favor da energia nuclear. Essa matriz energética é ao mesmo tempo limpa e eficiente. A energia nuclear possui um grande potencial para abastecer a demanda energética humana, com a vantagem de não queimar combustíveis fósseis no processo, algo que deveria deixar felizes os ambientalistas de plantão. Porém, a coisa parece ser realmente um caso de ódio à humanidade. E a elite globalista parece não querer uma solução viável para o problema energético, apenas a miséria humana. E não estamos falando apenas sobre questões energéticas. No vídeo aqui do canal, A Escassez de Alimentos no final de 2022, falamos como eles estão protagonizando uma escassez de alimentos até o final deste ano. Caso queira saber mais, o link está na descrição do vídeo. Se os ditos defensores do meio ambiente estivessem mesmo interessados na sustentabilidade, ou seja, na capacidade humana de suprir suas necessidades e ainda conservar o meio ambiente, eles deveriam ser favoráveis a uma ampliação do uso de usinas nucleares, uma vez que tais estruturas, no atual grau de desenvolvimento tecnológico de que nós hoje dispomos, são extremamente eficientes e muito menos agressivas ao meio ambiente que as termoelétricas e até mesmo que as hidrelétricas. E para ser sincero, esses ambientalistas deveriam defender o fim do desperdício de recursos escassos na construção de painéis solares e pás eólicas, que no fim das contas gastam muito mais recursos do que produzem em matéria de energia utilizada, sendo a favor do direcionamento de todos esses insumos para pesquisas em uma área muito mais promissora, a energia por fusão nuclear. Se o ser humano conseguir dominar essa técnica, teremos o melhor dos cenários, a alta eficiência dos reatores nucleares sem o risco de acidentes envolvendo radioatividade, uma vez que o subproduto da fusão nuclear não é radioativo. Cientistas estimam que um copo do combustível gerado pela fusão nuclear conseguiria abastecer uma residência por 800 anos. Isso parece promissor, não acha? Se essa técnica fosse amplamente dominada e utilizada pelo ser humano, nossos problemas energéticos estariam resolvidos e o meio ambiente estaria mais bem preservado, já que a queima de combustíveis fósseis seria coisa do passado. Mas a ONU e suas bruxas não se importam com isso. Eles não querem abundância de energia elétrica, que geraria uma melhor qualidade de vida para todos, nem o fim dos riscos ambientais, o que faria o emprego de todos esses ecossocialistas perder sua utilidade. Eles querem apenas dizer como eu e você devemos viver, se podemos ter automóveis ou ar-condicionado em casa, ou se teremos que nos contentar em comer insetos ao invés de saborear uma deliciosa picanha bovina. Para a elite globalista, é claro, não faltarão mordomias. Eles comerão tudo do bom e do melhor, terão um suprimento de energia ilimitado e viajarão em seus jatos particulares por todo o globo. Mais ou menos como acontece hoje na Coreia do Norte, mas em escala mundial. No momento em que a Europa segue firme com suas sanções contra um país agressor e em que se esperaria da ONU, organização que supostamente existe para promover a paz mundial, um apoio irrestrito a essas determinações, o que vemos é uma agente globalista pedindo para os europeus desistirem de buscar alternativas viáveis ao gás russo, basicamente incentivando-os a comprar pás eólicas e painéis solares. Para o bem da Europa, não só apenas em matéria de energia elétrica, mas também de paz, bem como de toda a humanidade, o que as lideranças desses países deveriam fazer é ignorar os devaneios dessa respeitável senhora e voltar a queimar combustíveis fósseis, que foi o que justamente fez esses países serem ricos para início de conversa. O fato é que a humanidade já está cansada dessas bruxas globalistas que insistem em querer determinar os rumos do planeta às custas de muita miséria humana. Participando de uma elite intelectual mundial, da qual faz parte também o deplorável Klaus Schwab, essas senhoras não escondem seu ardente desejo de evitar o progresso de povos pobres e o conforto material de todos os seres humanos. Sob
sob a desculpa esfarrapada de sustentabilidade e ecologia, o que essas agentes globalistas querem é apenas controlar a humanidade por meio da pobreza, da miséria e da generalizada escassez de recursos causadas pelo abandono de uma energia eficiente e abundante em favor de formas menos econômicas, supostamente limpas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!